Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 1. Estamos no módulo 2, Introdução ao Espiritismo, roteiro número 12, Atavismos no Espiritismo, quinta parte. Essa é a aula de número 59. Então, dentro desse tema, Atavismo no Espiritismo, né, essa é a última aula e também é a última aula desse módulo 2. Né? Na próxima aula estaremos entrando no terceiro módulo, que tem o título de Iniciando na Doutrina Espírita. Né? Nós falamos na aula passada que esse módulo 3 é um módulo específico, não é para as pessoas que estão iniciando no espiritismo, mas que também pode ser visto, né, por aqueles trabalhadores já, pelos espíritas já antigos que estão participando aqui do nosso estudo, tá? Então, esse tema, como nós já falamos nas aulas passadas, ele trata dos atavismos, das enxertias, não é que, infelizmente, alguns dirigentes de centros espíritas insistem de forma equivocada em implantar dentro do espiritismo, não é? Querendo mudar o contexto, querendo mudar os princípios do espiritismo. E vimos, não é, algumas terapias, não é, que são implantadas, como terapia de vida passada, tratamentos com cristais, etc. Falamos sobre o reiki aqui também, tá certo? E existem outras enxertias, não é, que nós vamos falar aqui, como a apometria, vamos falar dela aqui, não é, que é muito comentado também. Algumas pessoas, repito, não é, essas pessoas que não estudam o espiritismo, que fazem parte do espiritismo, mas que não estudam o espiritismo e acreditam em todas as coisas, não é, que são ditas, que são é, 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 criadas e que se implantam, infelizmente, dentro do corpo doutrinário do espiritismo, mas que não fazem parte do espiritismo. Então, dando continuidade ao nosso assunto, né? Outra enxertia que está se propagando em alguns centros espíritas do país é a prática da apometria. Talvez muitos já tenham ouvido falar disso, né? Mas outros não conhecem, só de nome. E talvez outros nem tenham ouvido falar nessa palavra, né? Segundo algumas definições que encontramos em nossas pesquisas, a apometria é um conjunto de princípios e técnicas de tratamento espiritual baseado no desdobramento e na separação dos múltiplos corpos e níveis do ser humano. Trata as personalidades de vidas passadas e desdobramentos da vida atual. Chama de subpersonalidades. Desfaz também trabalhos de magia, trata e encaminha espíritos obsessores, autoobsessões e energias diversas, como se fosse uma desobsessão mais objetiva e direta. Então, veja só, aquelas pessoas que estão começando no espiritismo, que pretendem, não é, estudar realmente e aprender o espiritismo e até se tornarem trabalhadores dentro das casas espíritas, essas pessoas irão participar, logicamente, desde que queiram, de reuniões mediúnicas, não é, tanto de educação mediúnica, ou que também é chamada de reunião de desenvolvimento da mediunidade, ou das reuniões de tratamento espiritual, ou popularmente conhecidas como reuniões de desobsessão. Então, essas reuniões mediúnicas, de uma forma geral, vocês vão perceber que ela é feita de uma forma simples, né? Então, há uma equipe de médiuns de psicografia, médiuns de psicofonia, doutrinadores, médiuns passistas, né? Mais ou menos é a equipe que compõe essas reuniões mediúnicas, né? Independente do tipo que ela seja. E a reunião espírita, não é, que é praticada dentro do espiritismo, realmente, ela é desse porte, não é, formada por essas pessoas, que são pessoas preparadas e especializadas para esse tipo de trabalho, onde há ali um diálogo, não é, através dos doutrinadores, que são também chamados de médiuns esclarecedores, com entidades, não é, desencarnadas ou encarnadas, né? Até porque a gente vai aprender aqui que espírito encarnado também pode se comunicar, não é? A pessoa está dormindo, ou se desdobra por algum momento, não é? Entra em transe por algum motivo, e essas pessoas podem incorporar, sim, no médium e dar a comunicação. Então, desde já, fiquem sabendo, não é? Quem não sabe, que comunicação mediúnica pode ser, na maioria das vezes, é pelos espíritos desencarnados, mas também pode ser por um espírito que esteja encarnado, tá certo? Não é uma coisa difícil de acontecer, não. E aí, algumas pessoas, como nós já falamos na aula passada, né, que se arvoram em querer modificar, em querer modernizar, digamos assim, entre aspas, não é? O espiritismo, e tentam implantar, né, tentam fazer coisas de acordo com as suas ideias, com seu ponto de vista, com a sua forma de pensar, né, e todas elas equivocadas, né, porque ninguém tem o direito de querer modificar nada dentro do espiritismo, o espiritismo já veio pronto,
para ser vivido, né, para ser estudado, conhecido e, acima de tudo, vivenciado, né, praticado. Então, querer mudar, querer acrescentar alguma coisa nisso aí é pretensão, é orgulho, é vaidade, é realmente isso é feito por pessoas que realmente precisam de esclarecimento, de muito estudo e também de tratamento espiritual, tá certo? Então, essa apometria foi criada por um médico aí, doutor Lacerda, se não me falha a memória, me parece que é lá do Rio Grande do Sul, eu não tenho bem certeza disso. E, segundo ele, ele tem o poder de curar as pessoas, né, através de tratamentos espirituais. Nesse caso aí específico da apometria, né, segundo a pretensão dessa pessoa, ele consegue expulsar obsessores, né, desfazer trabalhos de magia, como está se dizendo aqui, de processos auto-obsessivos, né? Auto-obsessão é quando a própria pessoa se obsedia, né? Você sabe que tem pessoas que são perseguidoras delas próprias, elas nem precisam de obsessores porque elas já fazem o trabalho por eles, né? São pessoas que vivem se criticando, não é? Que não perdoam nenhum erro, que não permitem falhas, né? Que não aceitam de jeito nenhum críticas, enfim, são essas pessoas que vivem se auto-obsediando. E aí, o pessoal que se utiliza, não é, desse tratamento, não é, dessa forma de trabalhar, né, com reunião mediúnica, que é intitulada de apometria, elas se julgam com esse direito, com esse poder, não é? E a gente vê que isso já vai de encontro totalmente com os preceitos cristãos, né, e principalmente com os preceitos espíritas. Primeiro, porque ninguém pode garantir afastar o obsessor. Ninguém pode garantir. Não pensem vocês que, se vocês estão passando por um processo obsessivo, olha, vamos analisar o seguinte, vamos analisar racionalmente como é que funciona o processo obsessivo. Veja só, nós já tivemos várias reencarnações antes dessa, várias, tá certo? Não tem como se contar quantas reencarnações a gente teve. Então, da mesma forma que a gente está reencarnado aqui e a gente vive com um grupo familiar, não é, com a nossa família, a gente tem um grupo de amigos, a gente interage com o meio social de uma forma generalizada, não é? E nós arrumamos amizades e inimizades, não é? Prejudicamos algumas pessoas de alguma forma, outras variando os graus, né? Desde o mais leve, ao médio e até os mais graves, né? Infelizmente nós fazemos isso ainda, tá? E dentro dessa nossa existência que estamos agora, nós ganhamos muitos simpatizantes e também pessoas que antipatizam conosco. E essas pessoas que muitas vezes nós prejudicamos, nós ofendemos, elas vão guardar mágoas, né? Vão até formar um sentimento de ódio, de vingança contra nós. Então, isso tudo depende da forma como a gente procede. Então, veja, se hoje, que nós estamos melhores do que fomos em reencarnações passadas, nós ainda fazemos isso, imagine em outras reencarnações. Então, veja a quantidade de pessoas que nós prejudicamos, né? A quantidade de pessoas que nós ofendemos, que nós magoamos, né? Pessoas que se tornaram nossas inimigas, e essas pessoas desencarnam. Muitas delas ainda estão desencarnadas no mundo espiritual, porque nem todas reencarnaram. E essas pessoas passam a nos perseguir, a cobrar de nós a maldade que nós fizemos com ela, porque são pessoas que ainda não vivem o conceito do perdão, né? Ainda não conseguem vivenciar a prática do perdão, tá certo? Não se importam com a questão do perdão, né, que Jesus tanto ensina para todos nós, e querem vingança. Então, ninguém arruma um obsessor de graça, né? As pessoas, os espíritos que nos perseguem, ou seja, os seres humanos, as pessoas desencarnadas que nos perseguem, são pessoas que foram prejudicadas por nós de alguma forma. Ninguém arrumou isso aí simplesmente de graça, porque ia passando na rua e o espírito desencarnado olhou para a gente e disse assim: eu vou obsediar Ricardo. Não. São pessoas que foram muito próximas de nós, um amigo, né, que foi traído, um parente, né, uma esposa, um marido, um filho, enfim. Normalmente, as pessoas que são mais próximas de nós e que nós ferimos são essas pessoas que guardam mais mágoa, né? São pessoas que realmente ficam decepcionadas conosco, que ficam realmente ofendidas e machucadas. E, infelizmente, a maioria dessas pessoas, assim como nós, elas ainda não conseguem perdoar, elas não conseguem entender que nós somos espíritos imperfeitos, que erramos, assim como elas erram também, como elas prejudicaram e machucaram outras pessoas. Não é só que ninguém quer saber disso, né? Quando a gente recebe um golpe, a tendência nossa, né, pela nossa inferioridade, é
o revide, é a gente ir buscar a reparação, a vingança, etc. Então, se a gente está passando por um processo obsessivo, ou seja, se existe uma pessoa, um espírito, não é? Desencarnado, que está assim, mais próximo, que está agindo de forma mais intensa, né? Mais atuante conosco, quando a gente vai fazer um tratamento espiritual na casa espírita, os espíritos vão fazer um trabalho de diálogo, não é? Muitas vezes, quando a gente dorme durante a noite, a gente se desdobra e os espíritos bons levam a gente para entrar em contato com essa entidade perseguidora. A gente vai dialogar com ele, né? Vai mostrar que está arrependido, pede perdão, enfim. Então, é feito todo um tratamento de esclarecimento, não é? Todo um processo de diálogo, de conversa. Ninguém se utiliza de força bruta, nem de prisões, não é nem nenhum tipo de ação que venha a coibir o livre-arbítrio do obsessor, nem do nosso, tá certo? Então, o tratamento espiritual da desobsessão, ele é feito na base do amor, ele é feito na base do esclarecimento, ou seja, se esclarece o obsessor, o perseguidor e o perseguido, não é porque o perseguido não é vítima não, tá certo? A gente não pode assumir a posição de vítima não, porque, repito, esses espíritos que nos perseguem foram realmente ofendidos, né, foram maltratados por nós. Ninguém persegue ninguém de graça, né, sem nenhum motivo, tá certo? Então, o obsessor é uma responsabilidade nossa. Nós temos obsessores porque, repito, nós estamos colhendo o mal que nós plantamos no passado. Então, veja, mesmo que você consiga esclarecer um espírito desse que está lhe perseguindo, e ele realmente entre, nos perdoe, né, e desista da vingança, do processo obsessivo, ninguém vai estar livre de processo obsessivo, até porque nós convivemos com milhares de pessoas em reencarnações passadas, e muitas delas foram prejudicadas por nós. Então, sai um, vem outro, sai um, vem outro, sai um, vem outro, e assim vai. Então, a única forma que a gente tem de acabar com isso é a gente, a partir de hoje, para quem está assistindo aqui a nossa aula, a partir de hoje a gente se determinar a mudar de hábito, não é? A trabalhar a nossa reforma moral, não arranjar mais desafetos, tá certo? Então, se você a partir de hoje, você não fizer mais nenhum desafeto, se você não prejudicar mais ninguém, se você não agir com maldade para com ninguém, nas reencarnações futuras, você vai diminuindo a sua quantidade de perseguidores até que chegue o ponto que você não tenha mais nenhum. Então, é a única forma de você se livrar da obsessão, mas pensar que você vai fazer um tratamento espiritual, não é? E vai ficar livre de todos os obsessores, isso é um engano, tá certo? Quem disser isso para vocês está mentindo, está enganando, tá? E além do mais, tem que se considerar também que nem todo espírito aceita o esclarecimento. Tem espírito que é renitente e ele diz, olha, eu não perdoo mesmo, eu vou continuar perseguindo. E aí, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a nossa parte, que é a nossa reforma moral, não é? É mostrar pelo exemplo, não é pelas palavras, a esse espírito que a gente está mudando, que a gente errou, mas que a gente tem consciência do nosso erro, que a gente está arrependido e que a gente está trabalhando para fazer o bem, fazer o bem a outras pessoas, para mostrar a esse espírito ou a esses espíritos que nós não somos mais a mesma pessoa que nós fomos no passado. Mas, enfim, é aturar, é aceitar a perseguição, não é? E revidar com amor, tá certo? É orar por essa entidade. Todas as vezes que nós formos dormir, né, a gente lê uma mensagem do Evangelho, mentaliza essa pessoa, mesmo que a gente não saiba quem é, mesmo que a gente não saiba se é homem, se é mulher, não é, se é gordo, se é magro, se é feio, se é bonito, não interessa. Não é? Ele, como está ligado mentalmente a nós, na hora que a gente faz uma prece por essa pessoa, ele sente, porque a obsessão é uma faca de dois gumes, não é? Ele está ligado a nós, a nossa mente, e influencia a gente através da nossa mente, mas nós influenciamos ele também. Então, se a gente emite coisas boas para ele, ele vai recebendo um choque, né? Porque ele vai dizer, poxa, enquanto eu estou pensando só no mal para essa pessoa só me transmite sensação de bem. Uma hora a gente vence, né? Uma hora o bem sempre vai vencer, sempre. Demora, mas o bem sempre vence, desde que seja o bem realmente, não é? A sinceridade, a pureza de coração, tá certo? Então, essa é a única forma. Aí, você entrar nesse processo de apometria e dizer que você vai curar a obsessão, que você vai expulsar espírito, isso é tudo conversa para boi dormir, tá certo? Não acreditem nisso, né? Não vá atrás dessas fantasias, né? Desses delírios dessas pessoas que se acham poderosas, não é? Porque têm algum conhecimento e que têm o poder de fazer esse tipo de coisa. Ninguém consegue, tá certo? Ninguém consegue. Então, veja que é totalmente diferente, não é, essa questão da apometria.
Eu repito, olha, ninguém está aqui sendo contra nenhum tipo de terapia, tá certo? Mas nós estamos tentando mostrar que isso daí não é espiritismo. Então, quem abre um consultório ou uma casa, não é, para fazer um trabalho de apometria e as pessoas quiserem procurar, vamos, não tem problema nenhum, ninguém está sendo contra isso, não. Tá certo? Eu, particularmente, porque eu estudo, eu sei que isso não funciona. Mas tem pessoas que gostam, né, da fantasia, que gostam da ilusão, né, que gostam de ser enganadas, podem ir procurar, não tem problema nenhum. Agora, dentro da casa espírita, isso não é possível, né? Isso não deve ser admitido de jeito nenhum. Não irei entrar no mérito nem no estudo da apometria, porque eu não sou apômetra, eu sou espírita. E o que posso dizer é que a apometria, segundo os apômetras, não é espiritismo, porquanto as suas práticas estão em total desacordo com as recomendações do livro dos médiuns, tá certo? Então, esse é um fato, né? Então, tem algumas pessoas que praticam apometria fora da casa espírita, repito, não tenho nada contra, né? Isso é uma questão de cada um, e vai quem quer, repito, tá? Então, essas pessoas próprias, elas sabem que isso não é espiritismo, mas tem aquelas pessoas que se dizem espíritas, que não estudam espiritismo, nem se interessam em estudar espiritismo, e querem implantar essas coisas dentro da casa espírita. Então, isso aí está completamente em desacordo com a doutrina espírita. Não examinaremos aqui o mérito ou demérito, mas segundo os livros que têm sido publicados, a apometria, segundo a presunção de alguns, é um passo avançado do movimento espírita no qual Allan Kardec estaria ultrapassado. Veja só que coisa absurda, não é? A gente, repito, a gente querer superar Allan Kardec, não é um espírito que está bem à frente de nós, um espírito missionário, não é, que vem com a tarefa de trazer à luz a doutrina espírita, de cumprir com a promessa de Jesus de apresentar o Consolador prometido. E algumas pessoas se acham que são superiores e melhores do que Allan Kardec, né? Imagine só o grau de perturbação que essas pessoas não estão vivendo. A casa espírita não é uma clínica alternativa, não é lugar onde toda experiência nova vai ser colocada em execução. Tenho certeza de que aqueles que adotam esses métodos novos, primeiro, não conhecem as bases kardecianas e, ao conhecerem-nas, nunca vivenciaram para terem certeza. Seria desmentir todo o material revelado pelo mundo espiritual nestes 166 anos de codificação. Então, essas pessoas fazem isso de forma equivocada, de forma pretensiosa, não é? Isso daí prejudica a doutrina espírita, prejudica o espiritismo, isso não traz nenhum benefício ao espiritismo, nem traz benefício para nenhum espírita, tá certo? Nós precisamos vivenciar o espiritismo dentro da sua pureza, dentro daquilo que ele realmente oferece, e não querer modificar absolutamente nada. Até porque quem somos nós para modificar alguma coisa? Não temos nada contra essas práticas, apenas precisamos ser autênticos. Elas não condizem com o espiritismo, cuja proposta é esclarecer os homens dentro dos fundamentos em que ele se alicerça, sem jamais querer competir com a medicina da terra, já falamos isso, não é? Já que os profissionais médicos também são espíritos comprometidos com Deus para auxiliarem e servirem à humanidade. Não podemos esquecer isso, tá? A casa espírita séria jamais se utilizará desses expedientes, cujo propósito, na nossa visão, é apenas de atrair mais pessoas. A casa espírita séria não se preocupa com quantidade, sim com qualidade, tá? Então, isso aqui, pessoal, é um resumo, né, que nós fizemos desse tema atavismo, né, e enxertias dentro da casa espírita, tá certo? Nessas 5 aulas, nessas 5 partes, não é, que nós dividimos esse tema. Deixei aqui uma bibliografia para quem quiser se interessar, não é, em ler, o Centro Espírita de Herculano Pires e aquele que eu falei lá, o Passe, a Obsessão e a Doutrinação, se não me falha a memória, também de Herculano Pires. Mas esse livro, o Centro Espírita, ele é muito bom, porque vocês vão ter uma ideia, né, de o que é realmente um centro espírita, não é, o que pratica realmente o espiritismo sério, sem nenhum tipo de inovação, sem modismos, tá certo? Então, para quem está começando e quem se interessa, pode pesquisar esse livro, talvez até ache aí na internet, tá? Em formato PDF, o livro eletrônico, enfim. Não, eu acho que não é difícil de encontrar, não. Então, nós encerramos aqui, não é, esse tema, tá? Essa foi a quinta e última parte. Encerramos também o módulo 2 e, a partir do próximo vídeo, da próxima aula, estaremos entrando aqui no terceiro módulo, que é o módulo Iniciando na Doutrina Espírita, onde nós vamos falar dos centros espíritas, né, o papel do centro espírita, como é que a pessoa faz pela primeira vez para chegar no centro espírita, explicar, não a função do centro, como a gente deve se portar dentro do centro espírita, não é, a forma que a gente se veste, a forma que a gente se apresenta.
para que ajudar para aquelas pessoas que nunca foram ao centro espírita, elas terem já uma ideia de como é que funciona o centro espírita. Não tem nenhum bicho de sete cabeças, ninguém vai encontrar espírito lá, né, materializado, né, nem fenômeno de efeito físico, né, nem cadeira flutuando, nem mesa flutuando, né, nem fumacinha, nem nada. A gente não vai encontrar absolutamente nada disso, né? Então, quem vai para um centro espírita, quem acha que vai para um centro espírita achando que vai encontrar isso, está enganado. E quem não vai porque tem medo de encontrar isso, está enganado também, porque a gente não vai encontrar nada disso. O que vai se encontrar lá são pessoas, não é, tentando ensinar o espiritismo através de palestras, de cursos, de estudos, não é, a aplicação de passe, o atendimento às pessoas, trabalhos de assistência social, trabalhos de evangelização infantil. É isso que nós vamos encontrar dentro de uma casa espírita séria, tá certo? O resto tudo é modismo. Então, um excelente dia para todos, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre.